Olá, está começando mais um programa Dina Bispo aqui na Converte TV. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está aí do outro lado, você que sempre está aí assistindo o programa Dina Bispo todas as terças-feiras às 17 horas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, dizer que eu fico muito feliz com a sua presença. E você continue deixando seus comentários, continue deixando suas opções, né? O que você quer, sugestão dos temas que você quer ouvir aqui no programa. Pode indicar profissionais também, qual é a área que você quer que a gente fale aqui para você, quais são os temas. Então deixa nos comentários aí, que eu já disse aqui, vou repetir. Aqui o programa, o especial aqui é você, sou eu não, tá? É você que manda aqui no programa Dina Bispo. Eu hoje estou muito feliz que eu estou com duas pessoas maravilhosas aqui comigo no estúdio, chegando agora aqui meu grande professor, meu amigo Gutenberg dos Santos. Ele que é advogado e vai falar sobre injúria racial no segundo bloco. Mas no primeiro bloco eu estou aqui, não sei se eu já posso chamá-lo de amigo, né? Que ele está fazendo parte do meu programa, está engrandecendo este programa, o psicólogo e pastor Jonatas Faustino, diretamente da Alemanha para o programa Dina Bispo. Olha como eu estou lisonjeada, estou aqui toda feliz da vida, né? Honrada pela essa grande pessoa que vai falar hoje sobre dependência química. Tudo o que você precisa saber sobre dependência química, ele vai falar para você. Então, vai sair? Vai me deixar só? Deixa não, porque o programa Dina Bispo já começou. Ok, Jonatas Faustino, eu gosto de lhe chamar de Faustino, tá? É pastor Faustino, psicólogo, doutor Faustino, mas vai Faustino. Faustino, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Dina Bispo. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo na paz e fico muito honrado e feliz por poder participar com você, juntamente com o seu público abençoado aí do Brasil. É uma alegria poder estar compartilhando daquilo que nós aprendemos e daquilo que Deus também tem nos abençoado, tem nos ajudado. Que o conhecimento é uma dádiva de Deus, poder conhecer, poder estudar, isso é um privilégio para todos nós. Olha, hoje você vai falar sobre dependência química, né? Me diga uma coisa, Faustino, é aquilo que a gente tem dúvida. Toda pessoa que de uma maneira ou outra consome drogas, a gente pode dizer que essa pessoa é dependente químico? Então, é uma boa pergunta, que é uma pergunta que ela traz assim, uma dúvida muito grande, porque a pessoa, ela, geralmente, quando ela começa a usar as drogas, digamos assim, ilícitas, mais tipo maconha, a cocaína, vai depender muito do tipo de pessoa, da personalidade dele, né? E vai depender do tempo de uso, e vai depender também da substância. Só que nós consideramos o dependente químico quando a química já o dominou, ele já não tem mais o controle, ele não consegue disciplinar o seu uso. Porque nós temos assim, a pessoa que faz o uso experimental, que experimenta numa ocasião, por motivos de uma festa, de influência de amigos. Depois nós temos, né, aquele que faz o uso ocasional, ou seja, por ocasião, ele tem essa oferta da droga, mas ele não usa frequentemente, mas ele está ali já tem um hábito de fumar, né? Ou de usar, ou injetar droga, ou cheirar, né? No caso da cocaína. E tem aquele usuário habitual, que já faz parte do hábito dele, né? Isso, nós estamos falando das drogas ilícitas. Certo. Então, ele já tem aquele costume.
nós consideramos o dependente químico é aquele assim que ele não tem mais controle nenhum. Só que tem um detalhe. Quando que a pessoa perdeu o controle? Que tipo de exame é feito? Entendeu? Às vezes a pessoa ela já é um dependente e só que ela não se dá conta. Ela não percebe. E quando é que essa pessoa deve se tocar, né? Deve perceber, tem algum gatilho, tem alguma coisa que a pessoa mesmo, ela pode ser assim, aquela luzinha que diz assim, ou aquela vozinha que diz assim, epa, eu estou ficando dependente, eu já estou dependente. Tem algum sinal? Geralmente, esse sinal nós consideramos como perda. Perda, que tipo de perda é essa? Ele perde a capacidade dele, de repente, de ter o controle na escola, nos seus estudos, no seu trabalho, a questão financeira, ele não mais tem aquele controle de usar só quando quer, só ocasionalmente, ele perde completamente, e geralmente dessa perda, ele se depara com uma realidade que vai gerar algum tipo de constrangimento, familiar ou profissional, ou nos relacionamentos afetivos, e aí é que ele percebe que, assim, opa, eu perdi o controle. Porque a droga, eu quero citar um exemplo aqui, eu considero 4 fases da droga, né, ou do usuário de droga. Ele tem aquela primeira fase, que é a fase de lua de mel, onde tudo dá certo, onde tudo funciona, ele tem um controle. A segunda fase é a fase da ilusão de controle. Ele acha que ele dá conta, ele não é viciado, ele não se vê como tal, ele não se vê dominado pela substância. Pelo contrário, ele acha que ele tem um controle. E a própria substância gera essa sensação de controle. Depois da primeira fase do lua de mel, segunda fase, que é a fase da ilusão de controle, aí vem a fase da defesa. O que é a fase da defesa? Nós sabemos que a melhor defesa é o ataque, né? Ele começa a se defender quando alguém o aborda com relação a droga. Olha, eu acho que você está exagerando, eu acho que você está gastando demais. Aí ele já começa a defender, que nós chamamos a fase da defesa. Ele defende o uso da droga, ele não se vê como um dependente ainda, né? Mas a família, os amigos, o trabalho começam a perceber isso. E a última fase é o fundo de poço, entendeu? Só que a droga trabalha muito com a questão da fantasia. Eu sempre acho que eu paro a hora que eu quero. Pode ser uma frase que é bem comum entre os usuários. Eu paro a hora que eu quero. Verdade. E se você pergunta assim, será que você não é viciado? A primeira coisa que ele vai dizer é que não é. Entendeu? Então, assim, geralmente o gatilho é perda de controle. Certo. Ou um fato acontecido no trabalho, em casa, alguma fatalidade, assim, para que ele perceba que a droga não está mais proporcionando aquela fantasia, aquele prazer que ele iniciou. Aquela lua de mel já passou, né, digamos assim. Faustino, você que é pastor, psicólogo, você trabalha com isso, né? Tanto na área, tanto como pastor e como psicólogo, né? Você lida muito com isso, com dependência química. Então, você pode dizer para nós quais são os fatores que levam uma pessoa a usar drogas? Nós consideramos que as drogas, ela pode ser psicossocial, eu considero também espiritual. Que geralmente a droga começa com a influência ou a interferência de um amigo que apresenta, que ele vai à droga pela curiosidade, geralmente na adolescência, quando ele vê aquele grupinho ali, geralmente as pessoas que fazem uso, eles se aglomeram, se ajuntam, né? Então eles ficam muito bem, ficam felizes, e o adolescente está passando uma fase difícil, uma fase onde ele está adolescendo, ou seja, ele está crescendo, amadurecendo, e ele quer se enturmar de alguma forma. Então a curiosidade é um fator que pode levar ao uso de droga.
também a pressão social pode também levar à pressão do grupo. Hoje é muito comum, por exemplo, nós falamos das drogas ilícitas, mas, assim, não se iludam, eu quero dizer, e quem está falando com vocês, assim, eu não tive a experiência de uso, a minha experiência é de estudo, eu trabalho mais de 30 anos ajudando com dependência química, tratando famílias, no questão da codependência, trabalhando no tratamento de dependentes químicos. Nós tínhamos uma clínica aí no Brasil. Então, assim, é a nossa experiência de que existe uma pressão, né, social, existe toda uma questão assim, a droga lícita, o cigarro, por exemplo. Por mais que seja lícita, é uma droga que abre portas para outro tipo de droga. Tipo de droga. O álcool, que é outra droga também, que ninguém fala, né, assim, mas é uma droga lícita, eu posso. Eu bebo socialmente, né? É socialmente, aí é que entra a questão da pressão social. Começa socialmente. Daí dessas drogas lícitas para uma droga ilícita, é só uma questão de oportunidade. Nossa. Me diga, Faustino, e uma família, como ela deve agir quando descobre que um dos seus membros estão envolvidos com drogas, já se encontra nesse limite, né, da dependência química? Então, a família, quando descobre, é uma bomba que joga no seio da família, porque abala todas as estruturas familiares, porque a família sabe do perigo, sabe das consequências. E o que a família precisa fazer? É o que eu digo sempre assim, a família precisa pedir ajuda. Geralmente, a família ela tenta esconder, ela tenta resolver o problema sozinho. E esse não é um problema que você enfrenta ele sozinho. Existem muitas ramificações. Eu costumo dizer que a dependência química, o uso das drogas, é uma problemática que envolve várias áreas. Qual é a experiência que a família tem para lidar com essa questão? E foi pensando nisso, essas perguntas que você está me fazendo, que me levaram a escrever um livro. Eu estou com ele aqui, que depois eu recomendo vocês. Todas as perguntas básicas do que é a dependência, qual é a diferença, quais as fases, o que a família deve fazer. E o livro começa assim, ele está usando droga, e agora? O que eu faço? O primeiro ponto, peça ajuda. Peça ajuda de um profissional que tenha experiência nessa área, porque você vai precisar. Não é uma doença, uma doença comum. Embora a Organização Mundial de Saúde preconiza que é uma doença, nós reconhecemos que é uma doença, mas essa doença ela tem um diferencial diferente de todas as outras enfermidades. Porque é a única doença que gera prazer. Porque ninguém vai falar assim, eu estou com a pedra nos rins, olha que maravilha, que beleza. Não, ninguém vai falar isso. Eu estou com uma cirrose, eu estou com, sei lá, algum outro tipo de patologia. Eu senti uma dor e fiquei em êxtase. Nossa, que maravilha. Mas a dependência química gera euforia. Ela gera alegria. E a consequência é trágica. Não é fácil a pessoa sair. Então, é um ponto assim que todas essas perguntas que você está me fazendo são perguntas que exigem assim, uma explicação mais longa. Eu estou sendo bem sucinto. Mas a família, o que a família deve fazer? Procure ajuda profissional o quanto antes. Nossa. Esse é um ponto que eu oriento as famílias. E diante disso tudo, existe tratamento para o dependente químico? Ele sai desse poço, desse fundo do poço? Existe uma diferença entre tratamento e cura, né? Inclusive, os meus colegas, a Organização Mundial de Saúde também preconiza que a dependência química não tem cura. Mas isso não importa. O que importa é o seguinte, você precisa se submeter ao tratamento. Porque tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que não passaram por pelo centro de recuperação, nunca fizeram terapia. E simplesmente com Jesus, o impacto de Jesus é tão grande na vida da pessoa que ele larga o vício do cigarro, larga o vício da bebida e muitas outras drogas. Eu lembrei agora, né? Você falando isso aí, eu lembrei agora de um caso que aconteceu na igreja em que eu era pastora.
Eu acho que tem o quê? Foi em dezembro do ano passado, salvo engano. Eu simplesmente estava na porta, o rapaz ia passando, ele tinha um hábito de beber, ele começava a beber no barzinho, ele esperava o barzinho, um boteco abrir 5 horas da manhã, e ele ficava até as 5 da tarde, todos os dias, tomando uma tal de uma Milome, é Milome? Milome, que diz que é uma cachaça braba. Ele disse que só tomava essas coisas pesadas. E nesse dia eu convidei, eu estava no domingo abrindo a igreja, ele ia passando e eu convidei para entrar na minha igreja. E ele constrangido, que disse, não, está arrumada e eu estou desse jeito. E eu falei para ele, aqui a gente não faz acepção de pessoas. E ele entrou, assistiu o culto, né? E eu pregando, ele atrapalhando, né? Assim, gritando lá e tal. Aí ele, no outro domingo, ele foi, chorou muito e não parou mais de ir à igreja. E ele disse assim, no terceiro culto que eu vi nessa igreja, eu fui beber, no final de semana passei mal. E eu senti que era algo espiritual que estava dizendo para eu não beber mais. E daí ele não tocou mais em bebida. E os colegas deles, interessante que no Réveillon fizeram apostas, né, para ele, dizendo que no Réveillon ele não ia suportar, iria voltar a beber. E ele disse, gente, eu não sei porquê, nem o que foi que aconteceu, mas vontade eu não tenho mais de beber. E não bebeu mais de jeito nenhum. E hoje ele está no hospital cuidando do irmão que é alcoólatra. E ele simplesmente não foi feito trabalho, não foi feito nada. Ele assistiu ali o culto e a presença do Senhor Jesus o curou. Interessante, você falou isso, eu me lembrei. Realmente existe muito isso, né? E são situações que, veja assim, como se você entra dentro de uma igreja, qualquer igreja que você entrar, você vai perceber que várias pessoas ali foram libertas de alguns vícios. Mas isso, nós não podemos incorrer no risco de achar que todos vão ser daquela forma. Exato. Entendeu? Existem pessoas que precisam de tratamento, né? E tem pessoas que só depois do tratamento, só depois de mas está na igreja e mesmo assim precisa, porque o indivíduo, a pessoa, ela é diferente de qualquer outra. Então, quando a pessoa vai à droga, ela não vai à droga pelos mesmos motivos que a outra foi. Entendeu? Então, assim, tem gente que consegue, vai para a igreja e pronto, acabou. Mas outras já não conseguem dessa forma. Outras precisam de tratamento medicamentoso ou psiquiátrico, precisa de fazer terapia, precisa de uma casa de recuperação. O que é importante é o seguinte, a pessoa precisa se de tratar. Indiferente do resultado, ela precisa se submeter ao tratamento. Por isso que na ciência fala que a dependência química não tem cura. E eu digo que o que importa é o que a pessoa pensa. Se você chegar para esse homem, se ele se sente curado, por que eu, como doutor, vou dizer que ele não está? Então, na minha opinião, na minha visão, eu acho que eu não tenho esse direito, né, de dizer para ele que ele não está, se ele está abstêmico, se ele não usa mais. Então, por isso que eu falo, o tratamento precisa acontecer para que a pessoa venha chegar nesse resultado de ficar livre dessa armadilha que tem destruído muitas vidas, muitas famílias, muitos sonhos e muitos projetos. Certo, eu estou muito satisfeita com sua explanação sobre o tema, mas esse dia eu vi uma live, né? Você estava falando com alguém que superou. Você pode falar um pouquinho o que aconteceu, como foi o tratamento, alguma coisa assim, se é que você pode falar sobre isso? Sim, posso. Essas lives que eu tenho feito são exatamente de pessoas que já passaram pelo nosso tratamento. Pessoas que foram internadas, ficaram de 6 a 9 meses. Teve no caso agora, no domingo, eu entrevistei um rapaz, um jovem, posso dizer assim, um jovem de 40, hoje ele está com 45 anos. Ele começou com 14, 15 anos, né? Depois de muitos anos, quase 18 anos de uso, foi que ele, através das perdas que ele estava tendo, porque a pessoa, ela começa não só a perda financeira, mas perde a convivência, porque a droga, ela vai dominando a pessoa de tal forma
que assim, cada dia ele quer mais, cada dia ele precisa de mais, e ele não consegue dar aquela mesma atenção na escola, na família, no trabalho, aí onde acontecem as perdas, né? E ele precisou, no caso, foi internado por 2 vezes, né? Ele foi internado, passou o tratamento, e aí entra aquele processo de desintoxicação, entra o processo de recuperação. O que é a recuperação? Recuperar os valores perdidos, reformular os seus conceitos, e hoje ele tem a família toda, graças a Deus não teve nenhum mais envolvimento, está bem. E no momento que eu estava fazendo a live com ele, e os familiares, os amigos escrevendo, falando que ele é referência, mas ele teve que passar por um tratamento. Então, nessas lives que nós temos feito, trazendo pessoas que superaram. Agora, um detalhe muito importante, que todos eles falam, que é a questão da luta diária para se manter limpo. A luta diária, né? Hoje não. É um desafio muito grande. Eles falam que porque a droga continua aí, né? As pessoas continuam, e os amigos fazem apostas, né? Será que ele vai voltar? Convida, muitos convites, situações embaraçosas e tudo mais. Exatamente. É uma luta diária. Uma luta diária. Olha, eu sei que você tem muito mais para falar sobre esse tema, por isso eu já deixo o meu convite aqui para a próxima semana você voltar a falar, continuar falando sobre dependência química, que eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para falar para as pessoas, que é o problema que a sociedade enfrenta. E é um tema que as pessoas não gostam de falar, porque não é uma coisa que a gente fala para uma pessoa de um fundo de... como é que diz assim? Para uma pessoa qualquer, né? Não é aquela pessoa para o pobre, para o preto, para o rico. Você fala em geral, porque hoje você vê, quem não pode consumir uma droga cara, está consumindo uma droga barata. Então, remédio, sim, por exemplo, remédio é uma droga, remédio para dormir é uma droga. E tem muita gente viciada nisso e não se dá conta disso. Então, tem muito a falar sobre drogas aqui, ilícitas, e aqui acham que são lícitas, que eu tenho certeza que você tem muito a esclarecer. Então, como é para a gente fechar por hoje? O que é que você tem a falar para fechar o que você falou hoje, resumir o que você falou hoje, para terça-feira você continuar falando desse assunto para nós? O que eu posso dizer que é uma armadilha, em que é um problema muito sério, que nós precisamos enfrentar, é um problema de saúde pública, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão mais depressivas, mais sujeitas a buscar um caminho, uma fuga para poder aliviar o seu mal-estar. Então aqui nós falamos o básico, mas precisa aprofundar mais. E não tenha vergonha, não só a família, de procurar ajuda profissional. Não é conversar com um amigo, você pode falar com um amigo, você pode conversar com o pastor e tudo mais, mas procure ajuda profissional. Não tente esconder, ter vergonha do problema. Porque quanto mais tempo passa, pior. Mas na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar dando mais detalhes, mais dicas de como o que significa essa ajuda da família, que profissional é esse que você vai precisar procurar, quais são as atitudes que a família pode ter em casa para poder lidar com essa situação. E você também, que de alguma forma está em uso, e se no seu coração, na sua mente, você já bateu aquele pensamento assim, mas eu tenho controle, você já é um fortíssimo candidato a desenvolver a dependência química. E o quanto antes, né, você procurar ajuda é melhor. E eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte: qualquer outra doença, você não espera agravar para pedir ajuda. Porque nós sabemos que existe um índice muito alto de cura, de resultado positivo, quando a doença é descoberta no início. Ou seja, quando você, logo no início, procura ajuda e recebe ajuda, você tem a grande chance de se livrar desse vício, do uso contínuo das drogas. Então não tenha vergonha, não tenha medo, é um problema que hoje tem muitos profissionais que estão habilitados
para poder te ajudar. Não espere se agravar, não espere complicar a situação, porque você não complica não só a sua situação, mas ela pode te gerar muitos danos físicos, sem contar os danos morais, espirituais. Então, assim, você, o quanto antes, se você puder receber ajuda, buscar ajuda, para você que é usuário, ou para a família que tem alguém, procure ajuda. E eu sei que isso vai fazer a diferença. O quanto antes receber essa intervenção, você tem maiores chances de poder recuperar e de poder dizer, eu superei a dependência química. Que bom, que maravilha. Muito feliz com sua explanação. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos assistindo. Que honra tê-lo aqui comigo novamente, tá bom? Então, aceite meu abraço, muito obrigado e até terça-feira, se Deus nos permitir. Amém? Então, muito obrigada, pastor. Isso, okay. Eu vou colocar aqui a página do seu Instagram, né? Tá lá, é Pastor Faustino, é isso? Não, pode entrar na minha página, tem uma página chamada jonatasfaustino.com. As pessoas que estiverem interessadas podem adquirir esse livro lá. jonatasfaustino.com. Tá certo, vou colocar aqui. Muito obrigada, pastor. E até terça-feira, tá bom? Que Deus abençoe. Tá bom, vamos programa. Aqui a vinheta e voltaremos já já com Gutenberg Santos, advogado, falando sobre injúria racial. Voltou, estamos de volta com o programa Dina Bispo, com um convidado aqui mais que especial, né, o meu amigo professor, né, eu sempre me perco aqui na câmera, eu estou me vendo aqui, aí fico me engraçando comigo mesmo aqui, tá? Gutenberg Santos, ele que é advogado, né, aposentado da polícia, não é isso? Né? O cara já é, olha, um menino e aposentado, meu Deus, né? Mas muito trabalho, né? E Gutenberg Santos, ele vai falar aqui conosco sobre injúria racial. Então, tudo que você quiser saber, Gutenberg vai esclarecer. Gutenberg, seja bem-vindo aqui no programa Dina Bispo. Né? Você que fazia parte, né, do meu programa na TV e hoje está aqui de volta, espero que mais vezes. Eu que agradeço o convite, Dina, mais uma vez. Olha só, então vamos falar, né, sobre injúria facial. E para começar, eu vou perguntando para você o que significa esse termo, né, injúria racial. Porque a gente vê falar em injúria, eu acho que a gente pensa que é outra coisa. Mas diga aí para nós, a câmera sua é essa, explica aí para as pessoas o que significa esse termo injúria racial. Injuriar, ele tem a conotação do ponto de vista jurídico e tem do ponto de vista literal. Né? Injuriar é exatamente provocar. No comum seria fazer raiva a alguém. Né? E aí os modos que você vai fazer essa raiva a outra pessoa de forma injusta, obviamente, ela pode ganhar contornos que o direito abrange como um crime. Né? Dentre eles, ele está lá no capítulo dos títulos que combate os crimes contra a honra, contra a pessoa, né? A honra objetiva, né? A honra materializada, e dentre eles está lá a calúnia, a difamação e a injúria, né? 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Mas eu sei que a gente confunde muito injúria racial com racismo. Qual é a diferença do racismo para a injúria racial? São os objetos, né? O objeto está ser tutelado pelo direito. O racismo tem uma conotação muito maior, muito mais abrangente, muito mais de raiz, muito mais profunda. Ele engloba a etnia, ele engloba raça, né? E ele tem, como eu disse, como objeto a dignidade da pessoa humana, diferentemente dos crimes contra a honra, né? Que ele, como eu falei anteriormente, ele protege aquele que está sendo provocado, injuriado, passando por uma situação de vexame, através da sua, malogrando a sua honra material,
certo? É a própria pessoa e não todo um grupo que envolve, independente pode ter contornos sociais, pode ter contornos religiosos e contornos de raça. Nossa, eu não sei, né? A gente não combinou sobre isso e eu cheguei aqui, a gente estava conversando, né, Jorge? E veio aquele exemplo morador, né? O morador de um condomínio, eu não sei se você viu isso. O morador de um condomínio que xingou a menina, né? De macaca, macaca, chimpanzé, né? E está aí caracterizado injúria racial, não é isso? Pode colocar aí. Olha aí. O senhor ligou aqui xingando. O senhor ligou aqui xingando. Macaca, você tá fudida. Grava, macaca, macaca, chimpanzé, viu? Chipanga. Tá bom. Me encara, desgraça. Tá bom. Viu? Olha só, um caso disso aí, né? Isso. Que foi ele, o morador, né, do condomínio, do prédio, ele chegou, ele estava sem o controle na mão para abrir o portão e ela pediu que ele se identificasse. Certo. E ele não gostou da ação da moça e começou a xingar essa moça. Mas eu não vi, essa moça, ela era uma negra, é negro ou preto que a gente tem que chamar? Afinal de contas, eu não sei mais nada, cara. Hã? E ela chamou, gente. Negro é raça, preto é cor, né? Mas como é que eu devo chegar para uma pessoa que tem a cor? Eu não sei, que é um escuro. Mas veja, a raça humana ela é uma raça só, ninguém precisa se comportar com relação a outra pessoa através da sua etnia ou da sua raça. Eu não preciso chamá-la de loira, eu não preciso chamá-la de morena, eu não preciso chamá-la de negro, você é raça humana, então a pessoa tem nome, se não tem nome, a gente usa algum... evangelicamente a pessoa chama muitos outros de abençoado, quando não sabe o nome. Então, é uma forma de comunicação, e para comunicação entre pessoas, raça humana não tem negro, não tem loiro, não tem, é raça humana. Então, se identifica com as pessoas através de, não conheço, olá, como vai, querida, abençoada, o que seja, eu não preciso, e aí loira, e aí ruiva, e aí negro, as pessoas não precisam se tratar dessa forma. Mesmo porque quando a gente vai xingar, a gente não xinga essa loira. Não, a gente não xinga, né? Assim. Depende, né? Depende. Porque aí é onde está o gancho, vamos dizer assim, seriam dois verbos importantes que se ressaltam, que distinguem a injúria racial do crime de racismo. O racismo já tem dois verbos comuns: segregar, afastar, separar, né? Colocar distante, apartheid, né? A África do Sul, apartheid, segregação racial. Então, Peraí, tipo assim, esse separar, tipo assim, negro aqui não entra. Isso, loiro aqui não entra, para não ficar só negro, né? Porque etnias não entram. Agora me diga uma coisa, né? Eu já estou fugindo de tudo aqui. Mas por que o racismo é só referente a negro, ao preto? Ou o racismo pode ser referente a qualquer cor? Ele não tem, assim, Dina, quando fala de racismo, a gente está passando por um momento muito complicado, onde nós temos muitas bandeiras sendo levantadas. E a cada bandeira levantada, a gente está, a cada dia, criando mais minorias. Mais minorias. Existe, para você ter ideia, essa questão de racismo com o negro, que veio com a escravidão, ele não surgiu como racismo. O contorno racista só surgiu no século XIX, porque anterior ao século XIX nós tínhamos, né, escravo, que é slave, né, que seriam aquelas tribos norte-europeias, que veio daí o nome slaves, escravos. Sim. Eles não tinham a cor negra. Escravo era um produto comercializado, era uma mão de obra, era um semovente, né, que nem você aprendeu lá na faculdade, né, um semovente, um cavalo. Sim. É um semovente. A diferença é que o humano, ele é consciente, né? Mas até o século XIX, se nós pegarmos aí se nós pegarmos a escravidão negra, né, que surgiu lá no meados da Idade Média, até o século XIX, não se falava em escravidão por raça. A escravidão era pessoas
que eram vendidas para tratar de ser mão de obra, em outros não é mão de obra gratuita, é mão de obra comprada, era um comércio. Nesse comércio, a gente hoje tem contornos que envolvem o racismo, porque do século XIX para cá, teve as escolas criminológicas, nós tivemos um boom social, nós tivemos revolução industrial. Então, até hoje, nós ganhamos esse contorno de escravidão por racismo, tem um racismo vinculado à pele negra. Mas veja, a escravidão, ela sempre surgiu, ela sempre muito anterior à conotação, a conotação científica de escravidão por negro, ela já existia muito antes, muito anterior, não se tratava. O que se tratava era que os negros escravizavam os negros. Japoneses, na época, o Japão feudal tinha muito isso entre eles mesmo, daquelas tribos que eram vencidas, né, samurais, toda aquela situação que hoje a gente trata muito romantizadamente, em filmes, essas coisas, e era um comércio. Era um comércio. Roma antiga, quem eram os gladiadores? Geralmente os latinos eram os gladiadores. Quem eram os gladiadores? Eram escravos. Nem todos eram negros, eram povos vencidos. Povos vencidos se tornavam escravos. Exatamente. Era o uso da força. O problema é que atualmente a gente ganhou uma coisa meio desenfreada, porque nós estamos indo para uma situação onde negros estão sendo racistas com negros. É verdade. Nós temos pessoas, mulheres, sendo racistas com mulheres. Né? Veja, então, esse verbozinho segregar, que está dentro lá do racismo, que é diferente da injúria racial, que é segregar. A injúria racial já não é segregação, a injúria racial é achincalhar, a injúria racial é xingar, é quando a gente quer atingir a moral da outra pessoa, atingir a honra da outra pessoa. Como esse exemplo aí? Com esse exemplo, ele não está afastando, ele não está segregando ela, ele está atingindo, ele quer ofendê-la, entendeu? Por exemplo, é diferente, por exemplo, o que ele fez isso aí. Ele queria atingir a honra dela. Por exemplo, se ela fosse uma pessoa de pele clara, por exemplo, ele podia chamar a sua loira azeda. Era a vontade de achincalhar ela, a vontade de atingir a honra pessoal, materializada, já que está falando, não é que não está subjetiva, a honra dela como pessoa para se sentir ofendida. Lembra quando nós éramos crianças, tem aquela coisa, não bote a mãe no meio. Não tem. Então, aquela coisa de provocar, que é atingir para ver a outra pessoa reagir. Né? Primeiro, diminuo, humilho, para ver a situação. Estou botando todos os meus males, porque aí é uma questão de males da cabeça da pessoa, não tem como. Ele precisa de educação social, precisa de controle, aí perpassa por diversas situações que não cabe um jurista estar discutindo. Né? Essa aqui, por exemplo, estamos falando há pouco com o pastor com relação a essa questão de drogas, né? Então tem diversas circunstâncias que podem gerar esse tipo de vontade de agredir a outra pessoa na sua honra. E aí, onde entra os crimes contra a honra. É materializar, um achincalhar, um ofender a dignidade da pessoa, a honra da pessoa do outro lado. Agora eu já sei. Então, racismo que a gente pensa, ou pensava, né? Porque agora não pode pensar mais, né, depois dessa explicação, né, quando a gente falava assim, racismo, né, isso é racismo. Então a gente não separava essa coisa da injúria racial e do racismo, essa coisa de separar. Então a gente não prestava meio atenção, a gente levava que o racismo era pessoa. Que a pessoa, ela é um racista, ela é racista. Então a gente dizia assim, ela não gosta daquela pessoa assim, ela quer ofender aquela pessoa, ela xingou aquela pessoa. Sim. Então quando a pessoa xinga a outra, quando a pessoa quer diminuir, menosprezar, quer ofender aquela pessoa, então é injúria racial. Nós temos, dos crimes contra a honra, nós temos a calúnia, Sim. temos difamação e temos a injúria. Certo. No seu parágrafo calúnia? Caluniar, imputar a alguém um fato tido como crime. Por exemplo, você roubou. Roubo é crime. Se eu falar isso sem provar que você fez, ou se apenas passar para você, para as pessoas, as circunstâncias de que, olha, Dina roubou. Roubo não é crime. Roubar, crime. Certo. Então, Dina roubou. Dina roubou injustamente. Dina não roubou. Eu estou afetando a honra dela, eu estou atacando a honra dela
imputando a ela um fato criminoso não cometido por ela. Diferente do difamar. Difamar, Dina é ladrona. Olha, roubar, verbo, ladrão, sujeito. O fato de eu dizer que você roubou sem você roubar, calúnia. O fato de dizer que você é ladra sem você ser, difamação. Má fama, difamação. Nossa! Nossa, gente, presta atenção. Se você acusar alguém, me corrija. Se você acusar alguém, certo, de um ato criminoso, que não é verdade. Sim. Certo? É injusto. Que é injusto, então você pode ser processado Sim. por calúnia. Calúnia. Por calúnia, certo? Porque você disse que alguém é criminoso sem a pessoa ser. Mas se você difamar, se você falar que eu sou alguma coisa que eu não sou, sim, um sujeito. não é isso? Que eu não sou, mas peraí, já me perdi aqui. Já me perdi aqui, né? Vamos trocar aqui, né? Se você falar imputar a mim um crime que eu não cometi, é calúnia. Sempre. Crime, mas calúnia. E a fama? É qualquer fama? Qualquer fama ruim? Assim? Depende. Não, difamar e injuriar estão bem pertinho do outro, né? Sim. Por exemplo, eu disse, Dina é ladra. A depender do contexto, eu posso injuriar ou posso difamar, porque a injúria ela tem uma conotação mais profunda do que uma fama. A difamação pode ter uma situação de injusto, mas ele não tem uma conotação de honra, dignidade mais enraizada. Dá um exemplo prático. Dina roubou. Calúnia. Certo. Dina é safada. Dina é safada. Aquela descarada, sem vergonha. Eu entendo como difamação, mas Dina é galinha. Dina é prostituta, injúria. Injúria. A profundidade da honra está muito maior do que a própria difamação. Difamação foi uma coisa mais pode ser uma coisa muito mais simples. Dina costuma vir para a igreja bêbada. Isso aí cabe fama. Processo também? Todos os crimes contra a honra cabem processo. Nossa, você sabia disso? Quantas vezes você foi difamada e chorou feito uma louca e não processou essa pessoa? Exato. Nossa, e a injúria já é algo mais grave. É mais aprofundado. Vamos dizer assim, por cima, a injúria seria mais aprofundada. Ela tem uma conotação de honra materializada muito mais profunda do que a difamação. E o que acontece? Você como um criminalista, não é isso? Sim. Que você pega muitos casos disso, você vê muitos casos disso. Qual é o mais comum na nossa sociedade? O mais comum são todos. Todos os tipos são comuns hoje em dia. Mas as pessoas levam a sério isso mesmo? Processa? Não, nem todo mundo. Difamação, injúria? Não. Mas não processam porque acham que não é crime, porque não tem entendimento? O que é que você acha? Que é outra diferença da injúria racial para um crime de racismo. É que os crimes contra a honra, eles são crimes de ação pública condicionada à representação. Ok? Como assim? O crime de racismo é uma ação pública incondicionada. O Ministério Público tomando conhecimento não precisa que ninguém reclame. A ação é pública incondicionada, não tem condições. Não há condições, basta o conhecimento do fato. O conhecimento do fato de racismo, o Ministério Público tomando conhecimento, a polícia tomando conhecimento, eles podem dar início ao inquérito policial e, por conseguinte, a ação penal. Já nos crimes de calúnia, difamação, injúria e injúria qualificada, que é a injúria racial, que ela está dentro do injúria, do tipo injúria, ele precisa da representação, que pode decair em 6 meses. Né? Porque decadência, não estou falando nem de prescrição, estou falando de decadência. Ou seja, ele decai. Você tem um direito, você me ofendeu, essa ofensa está em um dos 3 tipos, em 6 meses do fato ou do conhecimento do fato e não tomar nenhuma providência, ninguém pode fazer mais nada. E qual é o primeiro passo? O que uma pessoa que está nos assistindo agora, né, que passou por isso, não sabia,
né, que tinha esse direito, está sendo ofendida, né, foi ofendida, está sofrendo até hoje, porque tem coisas que eu acho que a honra, né, a honra da pessoa dói mais do que falar assim, Dina roubou isso aqui. Eu digo, eu não roubei mesmo, tá aí. Mas quando alguém ofende a sua honra, né, parece que a dor, né, é mais profunda. Fica... Maquiavel é quem dizia que a gente pode mexer até com o bolso. Estou falando com licença poética minha, né? Estou falando as minhas palavras. Eu quem dizia algo mais ou menos assim, que você pode mexer até no bolso, né? Você pode superar, mas a honra não. Nossa. Uma vez maculada, ela está maculada. Nossa, Jesus. Qual é o primeiro passo que a pessoa que sofreu a injúria, a difamação e a calúnia? Qual é o primeiro passo? O que é que ela deve fazer? Procurar primeiro um advogado ou delegacia? Qual é o primeiro passo que ela deve fazer? Delegacia, autoridade policial. A delegacia, ela vai lá, presta o BO, que a gente chama. Isso. Aí depois, com aquele BO, ela vai para o advogado ou só lá na delegacia resolve? Não, o primeiro passo vai ser com o advogado. A depender da situação, né, no caso concreto, ela pode deixar isso nas mãos da autoridade policial ou da autoridade do Ministério Público, né, do fiscal do nosso custo legis, ou procurar um advogado para verificar o andamento daquilo a nível, lembre-se, ação pública condicional à representação. Então, ele pode ter um advogado para que o advogado já o represente, né, nos trâmites processuais. Pronto, vamos para deixar bem claro aqui, porque eu me vejo do outro lado, né? A pessoa que foi difamada, né? Foi difamada, foi caluniada, né? Dos dois. Então, ela ali naquele momento, que na hora ninguém tem ação, né? De fazer nada, mas no outro dia ela diz, poxa, eu fui caluniada, eu fui difamada. Isso tem que ser em público. Sim. A pessoa precisa gravar a outra pessoa xingando, precisa... Qual é a prova que a pessoa precisa ter para chegar lá na delegacia e dizer, eu fui caluniada, eu fui difamada? Como é testemunha? Como é que acontece isso? Então, são diversos meios de prova. Então, se a pessoa estiver passando por uma situação como essa, lembre-se que é uma separação entre fazer a escuta de alguém sem autorização dela e a escuta da situação diante de um flagrante, né? Eu não posso, e inclusive é imoral, mas nem tudo que é imoral é antijurídico, né? Mas do ponto de vista antijurídico, tem situações que eu não posso gravar a sua voz. Eu não posso estar aqui sem o seu conhecimento, sem o seu endosso, gravar tudo que você está falando e depois usar contra você. Certo? Procurar, é como se eu estivesse provocando um flagrante, certo? E isso vai ao contrário, isso vai lá para a lei, inclusive é uma questão constitucional, né? O princípio, existe um princípio para isso, né? Que envolve a individualidade da pessoa, e existe a situação de flagrante. Em uma situação de flagrante, certo? A pessoa pode e deve. Porque... pode ser a pessoa mesmo ou outra pessoa? Não entendi. Para gravar, por exemplo. Pode ser outra pessoa. Sendo prova do crime, é fato. Porque se você chegar agora aqui caluniando, me acusando de alguma coisa, me difamando, eu posso pegar aqui meu celular e colocar para gravar aqui? Pode. Nossa. Porque não é uma questão da minha dignidade que está sendo ferido. É que eu já estou tirando a sua dignidade. Existe um crime em andamento. É flagrante. Está ouvindo, gente? Está prestando atenção? Porque todo o ônus da prova cabe a quem alega. E não existem crimes que vai contra a honra, principalmente contra a honra, que você... eu estou alegando sem provar. Não tem como. Você precisa de prova. Não tem como. O direito não funciona. O próprio sistema de justiça, ele não vai aplicar algo, lembre-se, crime, né? Crime, última ratio, né? Última razão de ser. Então, é aquilo quando nada consegue resolver, a gente procura o judiciário a título penal, a título de ação criminal. É a última ratio. Então, se chegarmos aí ao tribunal, à justiça, pedir à justiça que me proteja, me tutele diante de uma questão criminal, ou seja, tudo que envolve qualquer tipo de violência, obviamente, o Estado, para punir, né? Ele precisa de ter todos os arcabouços probatórios para que aquela punição seja justa.
Então não tem como eu alegar algo sem provar algo. Nossa, e você falando aqui, vem uma pergunta aqui, eu não sei se é boba, eu não sei o que é, mas eu acho que a mulherada tá doida para saber isso aqui. Me diga uma coisa, a mulher, em uma briga com o marido, uma discussão, o marido chega em casa, ou bêbado, ou zangado, ou chateado, seja lá o que for, e começa a acusar uma crise de ciúme, ele começa a difamar a mulher, você é isso, você é aquilo, e tal, e tal. A mulher pode gravar ali o que ele está falando e processar esse marido? Ai, muitas fazem isso. É? Muitas fazem. O problema é o retrocesso, né? É de que, vamos supor que ela grave ele xingando ela e na gravação sai ela xingando ele primeiro. Como é que fica? Tem que ter esse cuidado, tem que deixar ele xingar e ela só gravar. O certo é as pessoas não entrarem nessas contendas, né? Não entrar na contenda. O ditado é antigo, né? Se um não quer, dois não briga. Exato. Então, você está vendo que os pequenos sinais estão evidentes, então para que a gente vai entrar naquela situação? O problema de muitas pessoas é que elas estão banalizando os institutos, esses institutos. Estão sendo algo, porque quando se fala de lei penal, nós temos algo muito grave para ser protegido, algo assim, né, de última instância a ser protegido. Não é qualquer E coisa, aí, né? o que é que algumas pessoas estão fazendo? Elas estão utilizando os institutos como forma de ranço, de revanchismo, até mesmo de agariar valores econômicos. Porque a pessoa pode provocar o outro, né? Então, já vi situações, quando ainda estava como nativa da polícia, muitas vezes a gente passou por situações de pessoas vítimas de situações que quando a gente vai tomar uma providência e vai avaliar o fato, não era a vítima, a pessoa estava provocando. Na verdade, a vítima era outra pessoa, não era aquela que estava pedindo, né, aquela que estava só pedindo socorro, era outra pessoa. São várias situações diferentes. Então, o que nós estamos precisando, que pegando carona no que o pastor estava falando, é que está nos faltando uma educação social muito grande. Nós não estamos tendo educação social, as pessoas não estão sabendo lidar com a própria vida. Tudo está indo para a ponta da lança, para a ponta da faca. As pessoas tudo é motivo de guerra. Não existe mais a tolerância, não existe a boa educação, né? Você vê o rapaz que entrou no elevador e estava ali achincalhando a moça. Qual a necessidade disso? Tem algo dentro dele que precisa ser melhorado. Exato. Como pessoa. E aí eu não vou entrar no viés de dizer que é que precisa ser melhorado. Isso. Mas é um termômetro, trânsito é um termômetro do que está acontecendo. Né? Quantas vezes a gente passa por uma situação onde aquele que é mais fraco se coloca na condição, motociclistas, por exemplo, muitas vezes, não todos, não estou aqui dizendo que eu já estaria segregando, né? Então, não todos, mas quantas vezes a gente vê as pessoas se colocando em situação de risco, contando com a sorte. Né? Eu me coloco numa situação, você está em um carro imenso, grande, estupidamente grande, eu numa moto, você está na preferência e eu jogo aquela situação contando que você vai ficar com medo do acidente e você vai parar. Aí você parando, eu passo. É verdade. Então, isso acontece e assim, é um mau costume muito visível. Aí, só que com todo mau costume visível, uma hora a coisa não dá certo. Uma hora a coisa não vai, é quando alguém não presta atenção, alguém não está muito bem no volante, então, naquela situação de direção, e aí acaba acidentando. E quem é o mais fraco? É verdade. Então, se nós pegarmos a questão do trânsito como termômetro e verificarmos, a gente está passando por um momento de fora do eixo muito grande do ponto de vista da razoabilidade humana. Nossa. Se procurássemos mais viver por viver, a gente teríamos melhores condições. Muitas coisas não estariam acontecendo da forma que estão acontecendo. Olha, eu estou falando aqui com o advogado Gutenberg Santos, ele que é especialista em criminologia, já é doutor, né? Doutor em Direitos Humanos na Universidade Nacional, eu não escrevi o nome. Mar del Plata, na Argentina, não é isso? Doutorando em Direitos Humanos. E ele, com certeza, né,
Ele veio a primeira vez e vai vir outras vezes aqui, porque eu conheço e sei, né? Que sempre eu vou estar abusando da bondade dele para estar aqui no meu programa falando aqui com vocês. Mas é porque eu sempre digo a ele, né? Ele tem muito o que ensinar, ele tem muito o que contribuir com nossa sociedade. Eu tenho certeza que hoje mesmo muita gente aprendeu, gente, coisas aqui que não sabia. Não sabia sobre calúnia, difamação, injúria racial, racismo. Então a gente não sabe, porque a gente trata tudo como racismo. Né? Tudo. A gente não sabe diferenciar. As pessoas não conseguem identificar que, como eu disse, segregar e achincalhar são coisas diferentes. Você não vai... eu não quero que você participe do programa porque você é negra. Certo? É diferente de eu dizer, negros não entram no meu programa. Ai. Racismo. Segregou, afastou. Você atingiu toda uma etnia, vamos dizer, toda uma raça. Você afastou. Hoje no meu programa, eu não quero que você participe porque você é branca. Certo? Eu não quero que você participe porque você é branca. Uma coisa. No meu programa, brancos não entram. Sem injúria ou racismo? O primeiro é injúria racial. Ele utilizou dos meios racistas, de questões econômicas, religiosas, para atacar a honra da pessoa. Eu ataquei sua honra, eu chincalhei, humilhei a sua honra individualizada a você, através dos meios, que podem ser religião, pode ser cor, né, pode ser até mesmo econômico. É diferente de eu não permitir dizer que ninguém da sua cor, ninguém com sua cutis, com seus olhos, participa do programa. Aí eu estou dizendo que não somente você, todas as pessoas de acordo com a sua aparência física não participarão. Então eu segreguei, eu afastei. Racismo imprescritível, inafiançável e de ação pública incondicionada. Nossa. Vocês gostaram? Porque eu adorei. Então você promete que você vai voltar, né? Sempre. Ai, como eu fico feliz. Gente, esse programa só me traz alegria, porque eu falo com pessoas maravilhosas, pessoas que me ensinam, pessoas que trazem paz, alegria, conhecimento à minha vida. E hoje eu estou aqui com Gutenberg Santos. Qual é a sua página no Instagram? É Gutenberg Santos mesmo? Gutenberg Santos, ADV. Gutenberg Santos, ADV. No Instagram. Então você pode ir lá, curtir, pode falar, eu te vi lá no programa e tal, certo? E agora, deixando o advogado de lado, né, o homem sério assim, você ainda está dançando? Não deixo, parei por causa dessas questões da pandemia. De decretos, né, sanitários. Gente, o cara tá dando um show na dança. Qualquer dia desse eu vou pegar um vídeo, né, pra gente ver aqui como você olha pra ele assim, um cara todo sério e bacana, mas dançando, dá um show. E hoje eu estou muito feliz, nós falamos aqui sobre dependência química com o psicólogo Jonatas Faustino, um show, falou muito bem sobre dependência química, tudo que você precisa saber, e terça-feira tem mais. Dependência química com o psicólogo Jonatas Faustino, diretamente da Alemanha para o meu programa, sou fraca não, hein? E aqui o advogado Gutenberg Santos, que vai falar aqui conosco. Ele que sabe se terça-feira ou na próxima terça-feira ele vai estar aqui conosco também, falando, esclarecendo, trazendo temas relevantes para o programa Dina Bispo, tá bom? E eu já passei do horário, o Jorge já olhou para mim, eu quero agradecer a sua audiência, dizer, Gutenberg, por favor, deixe uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Educação, tolerância, saber usar as palavras do momento mais oportuno, para que a gente não acabe perdendo o controle da situação, que muitas vezes pode se tornar muito drástica. Educação social, nada mais do que isso. Ele é um show, né? Eu sou apaixonada por ele mesmo, assim. Ele sabe disso, eu me declaro assim publicamente para ele. Então você que está me assistindo, um abraço e até terça-feira, se assim nosso Deus permitir. Até lá!